Alô, meus amigos, meus irmãos que nos assistem aqui pelo canal da Mansão do Caminho. Nós estamos mais uma vez reunidos, estudando a série psicológica Joana de Ângeles. Hoje, o capítulo 7. É um capítulo importante que nós vamos dividir em 3 encontros. Hoje é o primeiro. E estamos com a Marlúcia e a Cláudia para nos acompanhar nessa jornada profunda e rica que a benfeitora nos coloca. Bem-vinda, Marlúcia, Cláudia, tudo bem com vocês? Vamos, então, nos desafiarmos para esse início aí do capítulo, que é a conquista do self. E a benfeitora ela já é direta, né, no início do capítulo, quando ela provoca todos nós, né, dessa necessidade inerente da alma, né, de viajar para dentro. Esse processo de autodescobrimento. É o convite e a provocação que ela começa a fazer no capítulo. Eu queria já começar por aí e ver com vocês o que vocês pensam desse primeiro movimento dela aqui no capítulo. Eu acho que... Quer falar, Cláudia? Pode falar. Tá bom. O capítulo é a conquista do self, né? Já é um título, assim, bastante provocativo, né? E ela traz essa viagem que para nós, né? Para dentro de nós, como uma necessidade essencial aqui. E é interessante que a gente fala muito sobre isso, né? Do nosso mundo interno, de viajar e tal. E é um desafio. E eu me lembrei de uma historinha que eu vi. Quando eu comecei a ler aqui a primeira frase, me lembrei de uma historinha que diz que quando Deus criou o homem, os anjos ficaram meio assim, né? Puxa vida, mas então Deus criou um ser à imagem e semelhança dele, como é que nós vamos nos diferenciar dos homens, né? E aí os anjos fizeram lá uma conferência e decidiram então que tinham que tirar ou esconder alguma coisa dos atributos do homem, né, para ele não ficar igual aos anjos. E aí então, o que vamos esconder dos homens, né? Daí chegaram à conclusão que eles iam esconder a felicidade. Mas onde é que vamos esconder a felicidade? Aí um disse, vamos esconder lá no lugar mais profundo do oceano ou na montanha mais alta que tem na Terra. Aí o anjo disse assim, não, Deus deu a inteligência para eles, em algum momento eles vão chegar nesses lugares. Né? Aí o outro disse, não, mas vamos botar lá no planeta mais distante que tiver. Aí o outro disse, não, Deus deu a curiosidade, em algum momento eles vão viajar pelo espaço e tal. Aí o anjo desmilinguido lá, que estava quietinho, disse, mas eu sei um lugar onde eles não vão achar. Vamos esconder dentro deles mesmos. Porque eles vão estar tão preocupados em buscar fora que eles não vão se dar conta que está dentro. E eu me lembrei dessa história, quando ela fala dessa necessidade de viajar para dentro, porque fala dessa dificuldade, né? Da gente se descobrir, como ela diz, né? E o mais importante, da gente se desidentificar daquilo que está oculto a nós, né? E como é que a gente vai descobrir o que está oculto? Então, realmente trata-se de uma conquista, porque eu acho que é um desafio bem grande, onde ela vai dizer depois que vai custar todo o nosso investimento, né? Que historinha bonitinha essa, né? Uma vez, acho que eu já tinha ouvido, mas foi tão bom você trazer de novo, né? Estava lá esquecida, acho que dentro de mim também, viu, Marlúcia? E é isso mesmo, né? Quando ela começa aqui, a benfeitora começa a falar, né, dessa necessidade de viajar para dentro, né? E nessa introdução do capítulo, quando traz a conquista do self, essa introdução ela fala da relação, né? Então é isso, é a relação do ego com o self que fica perdida, né? No meio, que depois ela vai trazer os mecanismos de fuga, né? Mecanismos de defesa, e que vai ser do próximo capítulo. Mas é justamente isso, né? Essa falta de relação consigo mesmo, né? É que vai fazendo esse não encontro, né? Essa distância cada vez mais, né? Quando a gente fala assim, o homem perdeu o endereço da sua casa, né? Porque ele perde realmente o endereço do self.
e aí não consegue encontrar esta felicidade que lhe falta, né? Para o dia a dia, para vivenciar as coisas, né? Do dia a dia, os enfrentamentos, né? Sem essa tal felicidade que fica escondida, né? E a benfeitora vem falando das mágoas, né? Que nós já trouxemos lá atrás, em algum outro capítulo veio trazendo o ressentimento, né? Então, ela vem falando de novo da mágoa, que é a mágoa é uma água parada, então não flui, né? Então, assim, essa fluidez do ego-self precisa acontecer. Então, ela vem trazendo algumas coisas aí, autopiedade, mágoa, que a gente vai entrando em... né, falando mais sobre isso. Mas, para arrematar essa coisa da relação, tem esse parágrafo que ela diz assim: não sabemos produzir o encontro. Então, o relacionamento é mal sucedido. Então, o relacionamento conosco, com o outro, que nos leva a relacionarmos-nos conosco mesmo, né? Então, essa é uma questão da relação, que não é fluida, né? Essa questão, né, Cláudia, que tu coloca da relação é fundamental, porque implica nessa relação nossa com o outro, mas nossa também conosco mesmo, porque, de uma certa maneira, o Jung vai também relacionar, vai entender, né, essa dinâmica do ego com o self como um processo relacional. Então, é bonito ela trazer a ideia da relação, porque isso também implica nessa relação conosco mesmo e como é que o ego estabelece o contato com o self e vice-versa. E aí eu acho que tem toda essa trajetória que ela começa a trazer, né? Se a gente for pegar assim, no Livro dos Espíritos, quando ele questiona, né, o que é o espírito, né, na questão 76, e os espíritos respondem que são os seres inteligentes da criação, que povoa o universo, né? Então, de uma certa maneira, nós somos seres de consciência e inteligentes. Só que esse processo, né, é um longo despertar, né? É um longo despertar que envolve um susto, né, desse espírito que é o arquiteto de si mesmo, do seu próprio destino, e que aos pouquinhos vai tomando consciência de uma vida exuberante, né, que se apresenta para ele, movido muito por um impulso, o impulso da natureza, que nos ajuda a fazer essa primeira caminhada, né, de construção e exercício de autonomia, né? Então, é natural, como o Jona coloca, né, que a gente tenha essa atitude retraída, ainda limitada, ainda pequena, né? Ainda confusa em relação a nós mesmos e muito voltado para fora, né? Voltado para fora, para essa regência desse ego, dessa consciência que está se autoafirmando, conquistar o mundo, conquistar a vida, sobreviver, né? Ainda mais que a gente falar de um processo ainda que começa lá na caminhada evolutiva desse homem que se ergue, né? E vai tendo que desbravar a natureza e fazendo movimento de relações, de comunidades primitivas que começam a ser agrupadas em favor da experiência da sua própria humanidade, né? E aí tem todo esse movimento que ela fala aqui, desse raciocínio incompleto, dessa capacidade dele compreender ainda a vida, quanto mais ele mesmo, que é um mistério, né? Nós somos um mistério para nós mesmos, né? Nós somos ainda o universo dentro de nós é de uma infinidade abismal também, assim como é o cosmos com as estrelas no céu, né? Então, a gente tem essas escamas todas que a gente vai aglutinando, né? E vai criando essas defesas, como ela colocou aqui, né? E esses estados emocionais onde ela reforça realmente esse padrão de mágoa, né? E mágoa fala de uma ferida, né? Então a gente se sente muito facilmente ferido, ameaçado, e ficamos presos nisso, né?
E aí realmente começa a criar realmente essa dificuldade do que é realmente um encontro, né? Que eu acho um grande barato desse capítulo é justamente a gente questionar o que é um encontro e quão difícil é realizar esse encontro, né? Acho que isso é uma reflexão bem importante que ela está falando aqui no início do capítulo. E voltando agora nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafo, ela diz que a gente precisa viajar para dentro para a gente se desidentificar daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. E aí me veio aquela imagem daquele mármore onde o homem vai se lapidando e tirando, né, essas cascas, né, para que ele se desidentifique desse externo, né, dessa carapaça, né, protetiva, desses mecanismos de defesa que o protegem, mas também que não deixam ele vivenciar a essência dele, né? Então me veio muito essa imagem. E quando você leu assim, né, essa atitude defensiva por falso apoio de raciocínios incompletos. Então, quanto a gente pensa errado, né? Quantas nossas ideias ainda são equivocadas, quanta gente pensa errado e grandioso demais, muitas vezes, a respeito de nós, porque aí ela diz, aí ficamos com esse comportamento de autopiedade, como se fôssemos especialíssimos, né? Mas, por outro lado, quanto que a gente não... Quanto a linguagem, né? Voltando a essa história da fluidez, quanto a linguagem não é fluida, né? Nem na forma como a gente fala e nem na forma como a gente escuta, né? Quanto ela não é fluida. Então, é bem complicado, né? A comunicação, ela é complicada. A gente vê, se uma mensagem é escrita, ela é completamente diferente de uma mensagem falada, porque ela não tem entonação. E quem é que coloca a entonação? É quem está lá do outro lado do WhatsApp. Então, por aí a gente vê como os complexos atuam, não é? E de forma que a gente não consegue fazer essa fluidez. Então, a gente não alcança o outro, e o outro não nos alcança, por falta esse falso apoio de raciocínios incompletos. E aí é uma sucessão de equívocos, né? Porque é um cumulativo de falsas mensagens, né? Mensagens que não foram decodificadas direito, né? E que vão realmente provocando esses nossos conflitos internos, né? E vai nos levando, o que ela diz, resulta de nossa ótica errada, equivocada, ao observar os fatos, né? Quando nos sentimos desrespeitados pelo outro, então precipitamos coisas, né? Mas quanto o outro também se precipita e a mensagem também é toda confusa, né? Então a conquista do self, ela passa por isso, né? Por essa necessidade de decodificar, né, essa mensagem para que a gente possa alcançar nós mesmos, ao outro, né, a esse encontro que ela disse, né? Eu estava pensando, né, então, se a conquista é algo que vai demandar um comprometimento nosso, né? A gente entrar nesse movimento, né? Então, esses sustos ali que o Jael estava dizendo, claro, vão nos desacomodando e a gente vai tendo que se comprometer com relação a encontrar, a conquistar esse self, né? E aí, pensando nessa pergunta, né? Mas afinal, o que é o encontro? Eu colocaria uma outra pergunta, afinal, quando a gente vai para o encontro, quem é que está indo para o encontro? Né? Porque aí, muitas vezes, a gente desconhece isso que ela está justamente, né? Aquilo que está oculto ao outro e a nós próprios. Quantas coisas são ocultas, desconhecidas de nós mesmos? Né? Tu falaste ali né, que hoje é muito comum assim essas dificuldades de comunicação, dos encontros serem atravessados por várias questões, né? E quantas coisas que, por exemplo, a pessoa escreve, que hoje muita da comunicação é escrita, não é mais falada, né? E aí a pessoa escreve com uma intenção, com uma entonação, e aquilo que está oculto em mim, vai ler com outra entonação e com outra
e aciona em mim vários aspectos, né, que às vezes eu não me dou conta. Eu acho que aquilo ali que aquilo é que está correto, entre aspas, né? Então, essa conquista do self passa por a gente começar também a nos relacionarmos e entendermos todas essas instâncias nossas que vão se apresentando à medida que eu vou entrando em contato com o meu mundo interno, com o que eu estou sentindo. O que essa pessoa acionou em mim? Né? Por que eu fiquei ressentida com que essa pessoa escreveu aquilo ali, né? Então, a partir daí, então, realmente a Joana fala da conquista como essa meta primordial e que demanda um investimento do que nós temos de mais valioso, né? Que é a gente chegar na gente mesmo. Mas aí a gente percebe, né, Marluce, que a gente não sabe nem o que é um encontro ainda, né? Não sabe fazer esse encontro e muito menos saber de quem é que vai para esse encontro, né? Então, realmente são questões que passam batida ainda para a gente. O homem é muito inconsciente, né? Antes nós tinha, na nossa fase animal, nós tínhamos os instintos que regulavam a nossa vida. Então, o ser espiritual, o princípio espiritual é jogado, né? Que a vida é movimento, né? A Joana vai colocar muito isso, né? Que é trabalho, movimento é amor, né? Então, a vida é movimento, então o espírito é jogado no movimento da vida. No primeiro momento, ele é guiado por esse refinamento, essa força organizadora do instinto, né? Mas, aos poucos, a gente ganha consciência e começa a subjetivar, ou seja, começa a criar um mundo interno, aonde a gente vai começar a usar de intuições, de criatividade, dessa inteligência que começa a se interiorizar, que começa a operar sobre a vida, né? E aí que começa a complicação, porque, de uma certa maneira, tu está se descobrindo, né? E aí a gente vai tendo tendências, comportamentos e necessidades específicas dessa jornada, né? Que, de uma certa forma, vai gerar esse jogo complicado do viver, né? E que desse embate que eu preciso, de uma certa maneira, começar a cada vez mais despertar essa consciência, que é justamente esse convite, em algum momento da nossa caminhada evolutiva, a gente vai ter que fazer esse movimento para dentro, né? Para dentro, para poder realmente atingir um outro patamar dessa caminhada evolutiva. E esse movimento para dentro não é fácil, né? Porque, como estão falando, né, a gente acaba se perdendo, né, em subjetividades, em jogos interpretativos e percepções limitadas, né? Acreditando que aquilo é verdade, não questionamos isso, e, de uma certa maneira, a gente fica paralisado em padrões, em hábitos que são difíceis de serem rompidos, né? E aí, esse movimento da dor, né? Da evolução, né? A dor já faz a evolução anula progressivamente a dor, para que o amor, esse impulso fundamental da vida, possa ser emergir em favor desse encontro profundo, desse encontro que gera a potência divina, né? da eterna reconstrução e desse campo maior da existência, onde o amor, como fundamento de conservação, coesão, renovação, começa a ocupar cada vez mais um espaço integrante, ativa na nossa existência, né? Mas até chegar lá, né, vai uma caminhada grande, né? Até chegar lá, a gente vai passar por isso que ela traz, né? Ressentimentos, temores, autopiedade, uma atitude defensiva, né? Uma presunção. Ela vai falar da precipitação, de uma percepção de certo grau paranoica, né? de uma perseguição do outro, né? E ela vai falar aqui nesse parágrafo, né? Evitando abrir-nos à relação, permanecemos suspeitosos, né? Como aquele animal que está prestes a ser atacado, né? E a nossa estimulação é negativa,
porque o nosso olhar é negativo, então se é ação e reação. Se o nosso olhar é negativo, a reação provoca uma resposta de rejeição. Então, a retroalimentação dessa linguagem, dessa comunicação equivocada, né? Dessa linguagem não fluida, dessa relação que não acontece, né? Então, ela vai nos preparando para quando ela entrar nessa outra parte dos mecanismos de fuga, né? Então, ela vai, essa entrada aqui dela, ela vai nos preparando a tudo isso, né? Então, aí ela vai dizendo, ao nos darmos a alguém com esse... sim, aí ela vai falar, como é que a gente pode fazer diferente, né? Nos doando, porque quando a gente se dá para alguém, né, conhecido ou não, a gente recebe uma parte, né? E se o outro não pôde nos dar aquilo, ele não estava na possibilidade de nos dar, a importância de nós termos dado, porque aí cada vez mais a gente se despindo desse animal instintual que estava à espreita, né, para defender-se. Mas é um longo caminho, né, gente? É um longo caminho de encontro para isso, né? Aqui, Claudinha, antes de tu chegar ali na doação, né? Quando ela diz que a gente se evita abrir a relação, na realidade, a gente, então, fiquei pensando, né, que nós temos poucos encontros realmente, assim, onde nos entregamos, né? Porque muitas vezes, se não na maioria das vezes, a gente se relaciona, a gente vai para um encontro muito contaminado, né? Com padrões, com aquilo que está dentro de mim, né? Com conteúdos internos, e aí eu vou ao encontro do outro, o outro também está contaminado pelos seus padrões e pelos seus conteúdos ali, e aí às vezes são encontros muito desafiadores, né? Coisas que vão cada vez mais, aí a gente fica pensando nesses conteúdos, né? Quantas mágoas que ela fica falando ali, ressentimentos, autopiedade, coisas que eu não vou elaborando porque eu não me conheço, eu não tenho familiaridade comigo mesma, aquilo vai, eu vou deixando um espaço para que aquilo fique ocupando o meu mundo interno, porque eu não tenho relação comigo também para... Não, pera um pouquinho, por que eu estou com essa mágoa há tanto tempo, né? Que ressentimento é esse? Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Como eu não tenho uma relação comigo mesmo, eu acabo indo para o encontro com o outro contaminado por isso. E o outro está vivendo os seus dramas, os seus dilemas, as mesmas coisas. E aí, às vezes, são encontros que poderiam resultar em coisas maravilhosas se tornam desastrosos, né? E aí, como tu disse, né, Claudinha, isso vai se retroalimentando e eu vou achando que todo encontro é ruim. Com isso, eu vou me fechando cada vez mais, eu vou ficando cada vez mais em mim mesmo, e o que era para ser uma oportunidade do outro ser um espelhamento para mim, dizer, olha só, Marcos, olha para isso, esse outro está te provocando isso, e eu acabo fechando cada vez mais, produzindo menos encontros ou encontros mais frustrantes, assim, né? Então, eu acho que realmente é um desafio existencial imenso esse nosso, de ir ao encontro conosco mesmo, né, e com o outro. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, gente? Impressionante, né? A gente realmente espera que o mundo nos compreenda, que o mundo nos dê garantia. Então, a gente fica inconscientemente fechado, achando que isso é uma atitude de saúde, até de autoestima, né? Mas, na verdade, é medo, né? O medo de se abrir, o medo de se entregar, o medo de ser humilde, como a Joana coloca, tem, né? Quando a gente realmente nos colocamos de maneira sincera, né, para a vida, para alguém, né? E isso nos desvela com fidelidade, ou seja, há uma resposta positiva, né? Encontraram aquilo que a Cláudia está falando, dessa força defensiva, né, que se fecha, e gera, né, nessa atitude mais negativa e paranoica, uma resposta cada vez mais de rejeição, né? E aí eu acho que o problema é o mundo, né? Que o mundo que não me compreende, que o mundo que é ruim, que o mundo que não é bom para ser vivido. E aí eu vou reafirmando nessa retroalimentação que falavam, essa imagem negativa, né? De solidão, de amargura, de mágoa, né? E assim por diante. E muitas vezes até reforçando um tipo de egoísmo. Então, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que fazer por mim, então eu não vou cooperar.
eu não vou me abrir para a vida e não vou me disponibilizar, porque a minha visão é que o mundo não é disponível para mim. E, na verdade, é eu que criei essa armadilha, da qual eu construo a armadilha e caio nela, né? E aí eu culpo a vida de estar naquele buraco, né, gente? Então, e tudo isso ela vai dizer que é fruto da nossa imaturidade psicológica. Como é que vocês veem isso? Quanto imaturo nós somos ainda, né? Quantas vezes a gente vai para a relação imaginando que o outro tem que atender a uma necessidade minha, né? Eu não dou conta das minhas necessidades emocionais e projeto e espero do outro, né? Aí o outro não me atende como eu imaginei. Claro que isso é tudo inconsciente, quer dizer, nem tudo, né? Às vezes a gente sabe que está se relacionando com alguém por interesse, né? Aquela pessoa atende uma necessidade emocional, mas isso fala do quanto eu não consigo dar conta de mim mesmo, então eu espero que o outro dê, né? A nossa fome é muito grande, né? A fome é grande, o mundo não vai satisfazer e a gente é que tem que cuidar da nossa própria nutrição, mas isso é um caminho árduo, né? E, Marluz, quando você estava trazendo assim que a gente não consegue nem se comunicar conosco, me veio aquele gráficozinho de consciente, consciente, inconsciente, inconsciente, né? Que a gente conhece. Quer dizer, quando duas pessoas estão falando, elas estão falando consciente para consciente, mas não é só isso, né? Elas estão falando uma com o inconsciente do outro, a outra, os inconscientes estão se falando, e nem a própria pessoa consegue falar, entrar em contato com o seu próprio inconsciente. Então, a comunicação realmente é bastante delicada, né? É muito difícil essa comunicação. E ela fala, então, da conquista do self. Eu acho importante a gente poder clarear, né? Porque aqui ela não conceitua o self. Ela já afirma, né? Faz uma afirmação. A conquista do self, com todos os modos, com todos os seus atributos e possibilidades, constitui a meta primordial da existência terrena, em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual. Olha só, então, realmente, o objetivo da nossa vida, da qual ela coloca da importância de investirmos a nossa energia, a nossa libido, a nossa potencial humano, emocional, moral, intelectual, é para a conquista do self. Então, o que seria esse self? O que é a conquista desse self, né? É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Alguém quer trazer alguma ideia do que é o self? O self junguiano é essa potência de criatividade, né? Esse todo, né? Isso que nos coloca centrados na vida, e esse todo, né? Então, essa é o self que precisamos conquistar. Na primeira metade da vida, Jung já nos traz que o nosso ego circula em volta, as coisas circulam em volta do ego, né? Mas na segunda metade da vida, não. A gente precisa circular em volta do self, ou seja, ser nutrido por todas essas potências criativas do self. Mas nós sabemos também que a Joana traz o self como espírito, né? E o que não deixa de espírito ser com a totalidade do Jung também, né? E com essa, e voltando, né, para juntar os dois, essa fagulha divina, né, esse divino, né, essa potência máxima, né, essa semente que tem dentro de nós, né? Então, conquistar chegar perto disso, né, desse divino que está dentro de nós, é que a gente precisa, como ela diz, com todos os seus atributos e possibilidades, né? Então é isso, né? Conquistar e chegar bem próximo desse divino, né? Para nos aproximarmos de Deus, né? Porque temos a fagulha dele, né? E na frase seguinte dessa que você leu, Gelson, ela traz, né, considerando-nos em constante processo de crescimento que decorre das experiências vividas e dos conhecimentos auridos, a nossa busca do ser espiritual que somos, né? Torna-se imprescindível, né?
Eu acho esse conceito junguiano de self uma das coisas mais complexas da gente entender, né? Quando a gente fala assim da totalidade da psique, né? O Edinger, ele se refere, acho que é no ego e arquétipo, o self como grande tesouro, né? É aquele tesouro que nos custa tudo para a gente descobrir, né? Então, falando daquilo que é mais essencial, que é fundamental, que é tudo, né? E que quando ela diz assim desse ser espiritual, né? Realmente a gente conquistar essa percepção, essa consciência de que somos seres espirituais, eu imagino que isso é de uma complexidade, de uma profundidade que eu não sei se a gente consegue abarcar, né? Então, porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, né? Mas ter essa vivência, essa consciência aí, como tu estava dizendo, né, tomando sustos e se deparando com níveis de profundidade, então é bem complexo isso, né? Joana, aqui começa, né, nessa primeira noção de self, né, o self tem essas duas noções, né, do ser espiritual, da essência, né, espiritual que cada um é, enquanto realmente ser, né, não enquanto ente, que o ente é o ser existente, né, ou seja, cada indivíduo é diferente entre si, em razão do seu processo evolutivo, com tendências, comportamentos, necessidade específica, mas existe uma dimensão mais profunda, que é o eu superior, né, que corresponde ao self, ao espírito, né, ou superconsciente, né, que Joana coloca também. Depois ela vai evoluir, né, continuando, amadurecendo essa self, para ter essa dimensão divina que Cláudia coloca aí. Né? Então, o self, ao mesmo tempo, é a imago Dei, a imagem divina que a gente carrega, enquanto centelha e marca da divindade em nós, né, que somos todos filhos de Deus, e ao mesmo tempo é realmente esse ser espiritual. E o ser espiritual carrega, então, o divino. Né? Então, é as duas coisas. Então, de uma certa maneira, realmente há um desafio, né, que Joana coloca, da importância desse conhecimento do espírito como realidade básica da existência, né? que faculta uma objetividade frente à vida, né? A partir de um campo daí de percepção muito maior, né? Onde desabrocham realmente os germes da sabedoria e do amor que estão em, em potencial dentro de nós. Né? Então, de uma certa maneira, o que ela está dizendo? Que essa descoberta da realidade espiritual alarga os horizontes existenciais, né? Dando objetividade, um sentido e dando funcionalidade. Né? Então, só que esse processo não é só uma compreensão racional, como a Maluce disse, né? Olha, a gente sabe que espírito imortal, não. É uma compreensão plena do que significa isso. É realmente uma vivência a partir desse lugar, o que é muito difícil, porque a gente sabe o que é o espírito, mas a gente se comporta como ego. A gente vive como ego. A gente vive dentro dessa visão mais estreita e limitada. Então, romper essa sedução da vida material e essa identidade pequena, egóica, que me constitui enquanto uma fantasia que me pertence nesse momento, e ir para essa dimensão mais profunda, não é tão fácil assim. Né? Mas esses sustos que você mencionou, né, a gente está falando tanto do susto, né, a gente está trazendo susto toda hora, né, porque quando você fala isso, eu penso assim, precisa desse susto para ter esse salto quântico, né, da gente sair de um lugar pequeno e um lugar um pouquinho maior do que aquele que a gente estava, né? Então, o ego precisa disso, né? Ele precisa ser chacoalhado diante da vida, né? Ser colocado em questão, ele não é mais importante, né? E etc, etc. Porque aí ela diz assim, a seguir, a vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil disfarçador de propósitos, constitui-nos um motivo para superá-lo, a fim de fruirmos felicidade real. Então, esses sustos são necessários, porque a gente possa chacoalhar esse ego,
né, que é um hábil disfarçador de propósitos, né, porque, na verdade, ele quer ficar quietinho, né, no comodismo dele, ele não quer promover esse salto quântico. Então, é importante que a gente dê esses sustos, né, que a gente passe por essas situações desagradáveis, né, que a gente tenha que enfrentar coisas, né, que a gente tenha que se defrontar com situações complicadas para que a gente possa sair desse lugar pequeno, né, de vítima, né, de sofredor, né, e aí a gente vai dizendo para a gente menos, bem menos, quase nada, né, e todo mundo sofre, vai adiante, né. Então, é importante, porque aí a gente vai entrando em contato com esse ser espiritual que vocês trouxeram, né, porque como o Gelson disse, a gente é muito ego e pouco self, né? Ao longo do dia, a gente pouquíssimas vezes, eu penso, a gente entra em contato com eu sou um espírito imortal. Isso é só uma poeira, né? Diante da vida que eu estou levando agora, né? Das metas, dos propósitos, que propósitos o meu self precisa constelar nessa vida, né? Então é isso, acho que a gente muito pouco entra em contato com esse espírito imortal que somos, né? Mas o interessante é que para entrar em contato com esse espírito imortal que somos, a gente precisa dessa personalidade menor, né? Então, mas a grande questão é que essa personalidade menor, esse ego, ele se identifica muito com o que é grande, né? E ele acha que ele é a realidade última. Então, é um jogo interessante esse, né? Então, por isso que, não me lembro quem é que diz isso, né? Que cada um de nós é um grande universo. Né? Nós somos um grande universo, né? Só que para mim descobrir esse universo, eu preciso dessa lente aqui. Então, como é que eu olho para o que é maior que eu, sem me perder, mas ao mesmo tempo reconhecendo a minha pequenez? Então, é essa a grande questão, e como nós estamos tão identificados, até pela própria materialidade aqui, eu me identifico tanto com essa encarnação, com ser Marluce, né? Com ser mulher, que é todo um processo de desidentificação para chegar, para poder contatar essa outra instância. Por isso que é uma conquista, eu acho que aqui, né, Joana, eu fiquei muito com essa coisa da conquista, né? Aquilo que eu vou conquistar é onde eu tenho que empreender uma vontade, uma energia e um investimento ali mesmo. Não é algo assim que vai acontecer, sabe? Eu estou lá distraída e aí tá, né? Não, né? Tem isso. Eu queria trazer um pouquinho o Jung, né? Porque para complementar toda essa riqueza que Joana nos oferece, porque ele vai falar justamente desse encontro, né? No volume 9.1, né? E 9.2, que é os arquétipos do inconsciente coletivo e o Aion, ele vai se ocupar justamente da noção de self. E ele vai fazer essa relação, né, que esse outro ser, né, que a gente desconhece, que é o self, é a outra pessoa em nós mesmos, diz o Jung, né? Uma personalidade maior amadurecendo em nós. E ele chama essa personalidade maior como o amigo interno da alma. Então ele vai falando desse encontro, dessa relação que vai aos pouquinhos sendo proporcionada e até forçada a acontecer ao longo da nossa existência, né? Então ele diz que é por isso que temos conforto quando encontramos o amigo e o companheiro detectado no ritual, da qual ele compara como Mitra e o Deus Sol, né? Ele faz a comparação do Diócrito também, né? De uma personagem que é mortal e outra imortal, né? Então, e ele vai começando desse processo, que é um convite, né, do self, né? Desse amigo da alma, de dizer, olha, eu cheguei para participar da vida, né? E essa aproximação, esse processo, que na verdade é um processo de transformação, para poder gerar uma integração, né? Desse dois fazer um, né? Ou seja, há um jogo de aproximação um do outro, gera muitas vezes não um belo encontro,
mas gera um estranhamento, né? E uma luta, né? Então, o ego não quer abrir mão desse lugar. A nossa consciência até sabe, mas resiste, né? Pois essa outra pessoa, né? Esse ser dentro de nós é estranho e misterioso. E a gente não consegue se acostumar com essa ideia que a Miss falou de sermos. Nós temos o regente na nossa casa, não é o ego regente, mas sim o self. Né? E aí começa realmente esse grande desafio, se essa presença do self, dessa dimensão maior, é considerado como um amigo ou como um inimigo, uma ameaça para o ego. E aí Jung vai dizer, se ele vai ser um amigo ou inimigo depende da atitude nossa, né? Porque se a gente resiste a esse encontro, a esse convite, a gente vai criando uma tensão, né? Uma tensão defensiva, arraigada nessa imaturidade de autoafirmação e não de transformação, porque o Jung vai dizer que todo o encontro, toda a vivência do self é uma derrota para o ego. Né? Então, a gente vive como se fosse uma derrota e a gente não quer abrir mão desse controle egóico que dá uma falsa ideia de segurança e superioridade. Né? E abrir mão para o self se realizar em nós enquanto o nosso mito pessoal, enquanto o nosso destino, enquanto o nosso projeto reencarnatório. A gente esquece o compromisso de lá, porque o compromisso de lá é a voz do self. É a voz dessa dimensão espiritual que tem um compromisso aqui, né? Que tem um papel a desempenhar, né? E muitas vezes a gente esquece e vamos brincar, né? Com a vida e vamos fazer de conta que a vida é só para se divertir e a gente vai desgraçando a nossa vida do outro, achando que a gente está sendo feliz. E aí o self vai ficando para trás. A gente vai não ouvindo esse convite e gerando uma cisão conosco mesmo, né, que acaba sendo perniciosa. Né? Fiquei pensando tanto agora que vocês ficaram falando. Eu me lembrei daquela, quando o Jung trouxe no livro vermelho, aquele encontro com o gigante. Eu esqueci o nome do gigante. E o gigante, como estava adoecido... O Isdubar, eu acho. Isso, o Isdubar. Ele estava tão adoecido, né? Então, esse caminho que a Joana... Aí fiz um paralelo, né? Esse caminho que a Joana vem trazendo, que a partir do que você trouxe, Marlu, você falou, a gente é tão pequenininho, mas se acha, quer dizer, eu fiquei pensando assim, a gente primeiro se acha tão grande, né? E tem aquela inflação, né, do ego, e tão grande que não pode ser melindrado, né? Então, depois a gente encontra com esse gigante, aí vai diminuindo ele, diminuindo, né? O Isdubar, ele vai diminuindo, perdendo a força, e a gente vai entrando, então, em contato com o nosso verdadeiro tamanho. E aí, quando a gente encontra o nosso verdadeiro tamanho, que não é nem tão grande, inflado como o self, mas também não é tão pequitinho, porque a gente entrou nessa luta aí para descobrir o nosso caminho, aí sim a gente pode ir ao encontro do self, como o Gelson nos trouxe agora, né? Então, fiquei fazendo essa viagem dentro de mim, né? E quanto que, assim, aí fiquei pensando, nossa, acho que a Joana pensou isso tudo, falou de um jeito, assim, diferente, mas que eu consegui associar dessa maneira, né? Esse encontro aí com o gigante para diminuir, e aí sim, a gente se encontrar com esse verdadeiro gigante, né? Que é o self que nos habita, né? Quem somos, né? Esse espírito. Né? E aí, já diga. Era, né, Cláudia? Justamente a compreensão, né? Ele, o ego, que é o verdadeiro, e como diz Jung, desesperadamente pequeno, vai ter noção da sua pequenez justamente ao encontro com o self. Né? O self vai arrastar ele para a sua dimensão, para a sua pequenez. E é isso que a gente não quer abrir mão, a gente quer ficar com a ilusão que a gente é grande. Né? E se a gente reconhecer que existe uma dimensão mais profunda, mais essencial desse ser espiritual, a gente vai ter que realmente dimensionar, né, essa realidade pequena, mesmo que fundamental, como o Maurício falou, porque o ego é fundamental para o processo, né? Mas a gente tem que ir para o tamanho da gente e descentralizar o ego para que essa dimensão do maior
começa a ter a regência da nossa vida. Então, essas duas coisas é difícil. Reconhecer a nossa pequenez e abrir mão do nosso controle. É que eu estava pensando agora, né, ouvindo vocês, que é difícil para o ego abrir mão do controle quando ele acha que ele tem que controlar tudo e que não tem uma instância ou uma realidade maior que ele. Porque no momento, então, o que o ego quer? Ele quer segurança. Então, se eu quero segurança, eu vou controlar, vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero. Quando eu começo a entrar em contato com algo maior que eu e estabeleço uma relação aí e percebo que posso confiar, então, naturalmente, eu vou diminuindo esse meu tamanho, né, Claudia? Ao mesmo tempo que eu vou diminuindo esse meu tamanho, eu vou ganhando força. Porque aí eu vou passar a confiar em algo que é maior que eu, né? Que tem a ver daí com esse nosso compromisso, com a encarnação, com tudo que está por trás disso, né? Com aquilo que me cabe, o que me cabe aqui. E que eu não estou sozinho, porque essa dimensão do self, do ser espiritual, traz uma profundidade, uma segurança e uma certeza de que nós estamos ancorados em algo maior, que nós entendemos que é essa lei amorosa que rege todo o universo. Então, eu posso confiar em algo que está além de mim. E muitas vezes, mesmo não sabendo para onde ir ainda, o ego meio confuso no início, ele começa a experimentar isso nessa relação e começa a poder confiar. E com isso é que vai ampliando a sua forma de estar no mundo, né? Essa entrega, né? Essa entrega que faz parte da confiança, né? É fundamental para que a gente possa entender para onde a gente tem que seguir, né? E a imagem que me vem é aquela que quando o carro está derrapando, não adianta você ficar virando o volante, né? Tem horas que você tem que parar e o carro vai se ajeita, né? Então, assim, o self vai, desculpe, o self vai nos indicando o caminho, desde que a gente também permita, né? Faça essa entrega que a Marluce disse, né? E aí a gente vai descobrindo aquilo que Gelson começou a falar, né, com o objetivo da reencarnação, que é a autoconquista, né? É conhecer-se, né? É completar aquele pedacinho que a gente precisa fazer, mesmo que seja difícil, né, mas faz parte, né? E aí a gente vai, olha, como ela diz, que sintetiza, né, ela diz, a reencarnação tem como objetivo a autoconquista, que propicia a realização intelecto-moral recomendada por Kardec como indispensável à sabedoria, que sintetiza a aquisição do conhecimento com o amor, a junção do conhecimento, do intelecto nosso, né, da sabedoria, com esse amor. Mas antes ela fala que é preciso, né, sair desse amor próprio e entrar no auto-amor, né? Então, eu não sei como vocês entenderam, mas eu entendi esse amor próprio como ligado ao orgulho do ego, a ele que sabe, e vincular, né? E ao contrário, substituir pelo auto-amor. O que seria esse auto-amor profundo que ela diz, né? Essa profunda conexão, então, com tudo, né? Com a divindade, com o que é sagrado, com aquilo que rege realmente tudo, né? Então, sai de uma perspectiva micro, né? Onde no amor próprio é mais ligado ao orgulho, eu que sei, tem que ser assim, e vou para o alto amor profundo, né? O pai sabe melhor que eu, muitas vezes, né? Então é isso, essa imagem do carro que tu traz, então tá, né? Eu entrego a isso porque eu tô conectada com isso. É importante tudo isso, né? E eu me lembrei de Paulo, né? Quando ele diz que se torna cativo, né? De Cristo, né? E, então, de uma certa maneira, o ego tem que ser cativo do self, e nesse movimento, né? Onde ele se torna cativo, ele nessa subordinação consciente, né? Voluntária do self, né? Confinado na sua própria prisão, ele vai encontrar uma fluidez maior da vida, né? Então, aquilo que a Maurício falou, na medida que eu me diminuo, eu ganho em força, né? Porque eu sou transformado nessa dimensão maior
naquela vivência transpessoal, né? Ou seja, aqui a Joana já está propondo, né, uma psicologia transpessoal, ou seja, para além do pessoal, para além da dimensão limitada da consciência egóica, para uma relação de uma intercambialidade, de uma conexão mais profunda com a vida, que entra, como foi colocado aqui, essa dimensão amorosa mais profunda, não do ego egoísta, fechado nele mesmo, mas de um auto-amor profundo que envolve essa relação com Deus, com a natureza e com o próximo, né? E comigo mesmo, nessa consciência divina que também me pertence enquanto filho de Deus. Então, realmente, aí a gente começa a ter essa abertura que dá um novo sentido, né? Um novo sentido, né? Que possibilita realmente aquilo que ela fala, né? A fluidez em favor de uma felicidade real. Então, tudo isso se faz necessário, e como ela coloca aqui, se caso a gente não alcança isso de um jeito ou de outro, a gente tem que repetir as experiências, né? A gente vai ter que refazer, muitas vezes agregando ainda mais compromisso, ou tendo que pagar o preço das más escolhas, mas a reencarnação é essa oportunidade abençoada de perdão que o Pai nos oferece, para a gente poder, então, retomar e refazer, para, em algum momento, encontrar esse despertar e o caminho correto em favor dessa jornada da alma, né? Essa conquista maior. Quando tu falaste do Paulo cativo, né, me veio a imagem da resignação, né, que é uma obediência, mas mais voltada a essa resignação, assim, essa compreensão do coração mesmo, né? E quantos processos na nossa vida, se a gente conseguisse ter se o ego conseguisse ter essa postura de resignação amorosa, seria mais fácil de passar, né? Mas a gente fica rebelde, fica lutando, fica brigando, e aí não consegue entender essa lógica maior que tá por trás. Então, E aí ela fala do imperativo da dor, né? Da importância da dor como um elemento realmente provocador da alma, né? A dor como realmente despertando essa consciência. Então, ela fala, né, desse movimento que a gente não tem como evitar. Então, a evolução existe de caminhar para além, né? Nessa sair do personalismo para a dimensão de uma consciência amorosa, mas enquanto a gente não faz isso, ela surge o imperativo da dor em lugar do amor, expressão inevitável para o progresso constante dos estatutos divinos. Então, o amor como essa mola, né? Essa força propulsora, ou esse susto, como a gente está falando aqui também, né? Que vai arrancando a gente dessa inconsciência e, e, e despertando, né, essa dimensão menor que insiste achar que sabe muito, mas sabe nada, né? E a dor vai mostrar, puxa, a dor está mostrando que realmente eu não sei nada, né? Que eu quero ter o controle, que eu me acho onipotente, inflado, achando que eu posso tudo, ou que eu estou certo, e aí vem a dor para mostrar, não, menos, né? Olha melhor, né? Faz de outro jeito, né? Que para de reencontrar daí o caminho do amor que a gente foi perdendo, né? Ou não encontrou ainda, não reconheceu ainda, né? Porque a Joana vai falar em algum momento, né? Não me lembro qual é a obra dela, né? Que o amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida, né? Então, de uma certa maneira, encontrar o self é encontrar esse fio de sabedoria divina dentro da gente, que se constitui justamente na força pulsante e viva do amor, né? Que é o hálito da vida, que sustenta a vida. Então, a gente começa a pensar
a nos corresponder, a lidar com a vida a partir dessa ótica mais profunda, que é a ótica, que é a lógica do amor. Então, entrar na lógica do amor, para mim, é entrar, de uma certa maneira, também na dimensão do céu. E a Joana fala assim, voltando um pouco, né, que está ligado com o que a gente está falando, ela disse, no meio dessa introdução, que todos nós mudamos, né? Então o amor vai nos transformando, né? E a gente muda a todo momento, às vezes a gente pensa de um jeito, depois a gente vai e pensa de outro, né? Então nós mudamos. E ela diz assim, a nossa contribuição à sociedade é preservar-lhe a saúde, na forma do interrelacionamento pessoal, educando os rudes e medicando os enfermos, os antissociais. Educando os rudes, nós mesmos, né? Medicando os enfermos, nós mesmos, né? Antissociais, nós mesmos, para que a gente possa devolver à sociedade, né, essa forma de amor que você trouxe, né, Gelson? Esse amor pleno, né? Plenificado, sem limites, sem fronteiras, né? Então, ainda estamos neste caminho difícil, né? Mas estamos nesse caminho. Que Francisco nos ajude também bastante. Eu queria, então, resumir esse processo, né? Desse processo da emergente do self, ou a conquista do self, como a Joana nos coloca aqui no capítulo, com um parágrafo do Jung, justamente do volume 9, onde ele começa a pensar, né, qual é o papel da consciência. Por que existe a consciência? Né? E, a partir de algumas ideias do Santo Inácio de Loyola, ele faz uma paráfrase, uma releitura, né? Onde ele coloca que a consciência do homem foi criada com a finalidade de, reconhecer que a sua existência provém de uma unidade superior, que é o self. 2, dedicar a essa fonte a devida e cuidadosa consideração. 3, executar as ordens emanadas dessa fonte, de forma inteligente e responsável. Não é de qualquer jeito, é de forma inteligente e responsável. 4, por último, proporcionando deste modo um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à psique em sua totalidade. Então, acho que isso resume, né, realmente qual é o papel, né, a razão, o objetivo da nossa existência, da nossa encarnação. Né? Que a nossa consciência possa reconhecer que ela foi criada em favor de uma dimensão maior, né? Seja Deus em nós, seja Deus enquanto a força que nos rege, e sendo essa conexão com a nossa essência, né? Esse ser espiritual que somos, né? E poder realmente, em reconhecendo isso, criar um caminho de dedicação, de cuidado, a fim de executar aquilo que nos cabe, porque cada um tem uma tarefa a realizar, né? Por mais pequena que esteja, por mais insignificante que pareça ser, mas não é. Ela é o que cabe em nós e no nosso papel no drama da criação, da qual a gente está, de uma certa maneira, comprometidos antes de reencarnar. E é para partir disso poder realmente, né, sair daqui como vitoriosos em favor de um passo além na nossa jornada evolutiva. Por isso que é a conquista do tesouro, né? É um tesouro muito valioso e que a gente deveria levar muito a sério, né? Não malbaratar isso, assim. Com certeza. Gera compromisso para nós isso. Bonito são 3 páginas, né? Mas de uma riqueza, de uma profundidade muito grande, né, gente? Então, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Fica, então, o convite, né, da gente poder meditar, né, e dar continuidade ao capítulo. Então, no próximo encontro, a gente vai para o segundo item do capítulo, que é justamente os mecanismos de fuga do ego, né? Poder entender, dentro dessa dinâmica, como é que a gente vai
nesse ego ainda meio torto, meio desencontrado, né? Criando, né, esquemas de fuga, né, para a gente poder lidar com a realidade, né? Então, fica o convite para nós nos encontrarmos então no próximo encontro para justamente continuar o estudo do capítulo 7. Obrigado a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.